E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o momento que vocês estão vendo esse vídeo. Sou eu mesmo, o professor Charles Cordeiro, e meu objetivo aqui hoje é falar de termologia. Aliás, falar do início da termologia. Mas antes de mais nada, um comentário. Pessoal, vivemos um momento atípico e vai passar. E não teremos um novo normal, teremos um normal. Aliás, ficaremos melhores que antes. Força aí que está passando, tá, pessoal? Vamos ao que interessa. Bom, nosso objetivo, como eu disse, é falar de termologia. Mas a termologia é um macro, para o ensino médio, é um macro assunto entre os outros macro assuntos. A mecânica, eu chamo da mãe da física, a mecânica, termologia, o objeto nosso de hoje, ótica ondulatória e eletricidade e eletromagnetismo. Hoje nós vamos introduzir o conceito de termologia, numa aula clássica como nós sempre tivemos em sala de aula, só que remotamente. Bacana, gurizada? Pois bem, a termologia é um macro assunto, como eu falei. Então ela se divide em conceitos iniciais, aliás, esse é o nosso objetivo de hoje, ok? Termometria, escalas termométricas, dilatação de sólidos e de líquidos, dilatação de gases, a gente vê dentro dos estudos dos gases ideais. Temos a calorimetria e o filé mignon da termologia, a termodinâmica. E por que filé mignon? Porque para a gente entender a termodinâmica, todos esses conceitos são pré-requisitos. Bacana? Chegaremos lá. Como eu disse, vem para cá. Hoje veremos os conceitos iniciais. E que conceitos iniciais são esses? Vamos definir o que é energia interna, energia térmica, temperatura e calor. A palavra calor é cotidianamente definida de uma maneira diferente do rigor científico, da definição científica, a definição que nós, alunos, temos que saber. E seremos cobrados em vestibulares. Seguramente isso aqui sempre cai em vários vestibulares pelo Brasil. Bacana? Professor, então significa que depois que eu aprender o correto, o conceito correto e científico do calor, eu saio por aí corrigindo todo mundo? Não, não corrige ninguém não. Não corrige ninguém não. Você pode continuar falando do jeito que você fala, eu estou sentindo calor, eu estou com calor danado. Tudo bem, você vai ouvir todos dizendo assim, você eventualmente até já falou desse jeito também, mas depois que nós entendermos o conceito correto de calor, vocês vão ver que há uma diferença. E você vai conviver com essa diferença. Bacana, gurizada? Então vamos aos conceitos iniciais. O nosso objetivo é esse. E você vai sair daqui sabendo muito bem, distinguindo um conceito do outro. Bacana? Bom, energia interna e energia térmica é a mesma coisa? Mais ou menos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o quadro e começar do zero. Ok? Então vamos lá. Apaguei até o meu nome. Não sei quem eu sou, mas estou com crise de identidade. Bom, gurizada, vamos lá. Bom, de que é feito tudo no universo? A matéria é feita de quê? Já houve vários conceitos, até dos 4 elementos, e uma combinação deste, água, terra, fogo, ar. Isso aí é muito romântico para o meu ver. Vamos voltar ao conceito do modelo bolinha, o modelo do Dalton. Dalton dizia que tudo no universo é feito por partículas muito pequenas e indivisíveis. E ele deu o nome de indivisível. Nunca ouviu falar? Ah, não? E átomo? A é um prefixo de negação, tomo significa divisão. Em bibliotecas antigas, você vai lá procurar na estante e vê lá o volume 1, volume 2, ou tomo 1, tomo 2. Então, átomo significa simplesmente indivisível. Para o Dalton, tudo é feito dessas bolinhas indivisíveis. Esse modelo atômico evoluiu para o conceito planetário, que evoluiu para o conceito de nuvem eletrônica, que evoluiu para quarks. Não vamos aprofundar tanto, não. Vou apagar aqui. Tudo é feito de partículas, de moléculas. E nós conhecemos as maneiras de agregação de matéria. Quais são as formas de agregação de matéria?
Estados físicos. Bom, nós conhecemos os clássicos estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Temos ainda o quarto e quinto estados da matéria: o plasma, quarto estado, e o supercondensado de Bose-Einstein, um quinto estado. Esse quarto e quinto estado a gente vai falar depois. Bacana? Vamos aqui para o miudinho. Crianças, observe que no estado sólido, e aqui eu vou colocar algumas míseras moléculas, e aqui não importa se é molécula ou átomo, porque a termologia convive com o estudo macro e o estudo micro. Estado macro é você segurar um corpo, ele está quente ou não. Estado micro é por que ele está quente, por que ele está frio. Bom, e qual a diferença nesses três estados de agregação do estado sólido para o líquido e o gasoso? Eu costumo distinguir para os meninos que tudo depende de uma coisa chamada grau de liberdade. Sem me ater a esse conceito aqui de uma maneira mais rebuscada. O que seria um grau de liberdade? Por exemplo, no estado sólido, as moléculas, eu não vou colocar aqui um molzinho não, tá? Lembra? 10 elevado a 23, 10 elevado a 3 é 1000. Imaginem, gurizada, 10 elevado a 23. Não, estou com preguiça. Eu vou colocar ali aquela quantidade de moléculas e representa uma quantidade finita de partículas. No estado sólido, as moléculas têm um pequeno grau de liberdade e se limitam a vibrar em torno de um ponto médio, com pequeno grau de liberdade, estabelecendo o que nós chamamos de rede cristalina. É lógico que existem processos, e lá durante o nosso curso de termologia, nós vamos ver como eu posso passar de um estado físico para o outro o grau de liberdade no estado líquido é maior. As moléculas já têm o maior grau de liberdade. Ocupam, não completamente, o recipiente que o contém. Já no estado gasoso, o grau de liberdade é bem maior. E existe um momento, um capítulo só para a gente estudar isso aí, ok? Então vou colocar aqui grau de liberdade, cada molécula indo para um lado, é uma bagunça total. No estado gasoso. E no estado gasoso nós temos os gases e os vapores. Tem uma diferençazinha que lá na frente nós vamos aprender a distinguir. Ok, gurizada? Bom, como eu disse, não tem diferença nenhuma de uma certa substância no estado sólido, líquido ou gasoso. O que distingue um estado físico do outro é o grau de liberdade. Até aqui, tudo bem? Tá, professor? Entendi. Mas você me prometeu que ia me ensinar a definir o que é energia interna, energia térmica, calor e temperatura. Você está me enrolando, professor. Calma, vamos devagar. Bom, vamos pegar aqui um corpo, e aí não importa se é estado sólido, ou líquido, ou gasoso, não importa, tá? Vou colocar aqui algumas moléculas. Poucas moléculas, tá bom? Não precisa tanto. E aí eu vou perceber que essa substância tem um certo grau de liberdade. Professor, não é estado sólido não, né? Não é. Não é. Pronto. Tem um certo grau de liberdade. Vou colocar aqui algumas moléculas. Bacana. E elas serão bem representativas do todo. Legal. Vamos ali identificar que formas de energia eu tenho ali. Que formas de energias eu tenho ali. Mas antes, vem aqui comigo. Vou apagar, já somos doutores em estados de agregação de matéria, em estado físico, em grau de liberdade. E eu vou recordar um conceitozinho lá que você viu no 9º ano. O conceito de energia mecânica. Observe aqui. Imaginemos que neste solo, num ambiente onde eu tenho campo gravitacional, eu tenho gravidade, se eu soltar uma pedra ela cai, eu coloque um corpo aqui. Esse corpo, ele tem
uma massa, uma certa massa, e ele está colocado a uma certa altura. Uma certa altura que eu vou chamar de H. Eu vou abandonar esse corpo. Ora, se eu abandono ele, eu digo que sua velocidade inicial é igual a zero. Turma, quando eu seguro esse corpo, ele está energizado? Entendi não. E tem energia? Não sei, professor. E está parado? Eu acho que não. É? Mas se eu abandonar e você ficar aqui debaixo, você vai sentir quando ele chegar em você uma certa energia. Então ele tem uma energia sim. E digo mais, uma energia atrelada à sua posição. Observe que quando eu pego esse corpo e elevo ele um pouco mais... ouvir o gemido significa que eu gastei energia para colocá-lo agora aqui. Então aqui ele tem uma outra forma de energia. Uma energia ligada à posição, sim, é o que nós chamamos de energia potencial. Gurizada, a energia mecânica é a soma de duas frações de energia. A energia ou as energias potenciais e as energias cinéticas, no plural, cinéticas. A energia cinética, a energia cine, está ligado a movimento. Energia potencial ligada à posição. Então aqui eu tenho a energia cinética. E essa energia cinética depende da massa, da velocidade ao quadrado dividido por 2. Hoje não é para falar disso, é só um recordando para a gente entender o objeto da aula de hoje, que é falar de termologia. A energia potencial, nós temos a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e a energia potencial elétrica. Deixa eu apagar aqui que não está legal. Vamos lá. A energia potencial, ela pode ser a energia potencial dentro de um campo gravitacional, energia potencial elástica e a energia potencial elétrica, que eu não vou me ater a falar sobre isso, não. Assim como a energia cinética, eu vou falar da energia cinética de translação, que depende da massa, da velocidade ao quadrado por 2. Professor, não entendi, você me enrolou. Eu não entendi por que cinéticas. Tô vendo essa bola de basquete aqui na minha mão? Ela tá parada. Vou botar essa bola de basquete para girar. Prestem atenção. Sentindo um gemido, gastei energia. Olha lá. A bichinha está girando, a bola está girando, logo se ela gira, ela tem energia, ela está energizada. Então, a energia cinética pode ser de rotação, que não importa aqui pra gente, e a energia de translação, a energia cinética clássica que a gente está mais acostumado. Então, a energia cinética, ela é a energia de translação ligada à velocidade e uma outra ligada à rotação. Tudo bem? Já a energia potencial, ela depende de uma posição, energia potencial gravitacional. Ou seja, este corpo aqui parado tem uma energia. Se eu colocá-lo em cima, a energia é maior. O estrago é maior se você ficar aqui debaixo. E quando eu abandono esse corpo, que outrora estava parado, ele começa a cair. Quando ele chega aqui, ele tem uma velocidade, eu diria que uma velocidade máxima, que vai tocar no solo. E essa velocidade máxima traduz uma energia cinética máxima, porém, ele estará na altura zero. E aqui, o corpo, por estar parado, ele tem uma energia cinética zero. Velocidade zero. Energia cinética zero. Então, ele parado tem uma energia cinética zero. Chegando com a velocidade máxima, energia cinética máxima. E com energia potencial acontece o contrário. Ou seja, aqui eu tenho uma energia... Vou colocar de outra cor. Aqui eu tenho uma energia potencial gravitacional que depende da massa, da gravidade e da localização. Ora, se eu boto esse corpo a uma certa altura, se eu aumento a altura, aumento a energia potencial gravitacional. É lógico que se eu desligar a gravidade, ele nem cai. Se a gravidade é zero, a energia ali armazenada é zero. E se eu abandonar, ao invés de uma bala Juquinha, abandonar uma jaca, é lógico que ele chega lá, a jaca chega ali com uma energia maior.
Então a energia potencial depende da massa, da localização e do campo gravitacional. Professor, está ficando difícil. Calma, vamos lá. Quando eu abandono ele está numa altura máxima. Altura máxima, H máximo, traduz energia potencial gravitacional máxima. Mas quando ele chega aqui, a altura é zero, crianças. A energia potencial gravitacional é zero. Logo, eu troco uma forma de energia noutra. Digamos que um corpo aqui parado tenha 100 joules. Toda a energia dele não é cinética, está parado, é potencial. Quando ele chega aqui embaixo, toda a potencial gravitacional vira zero. Tudo é cinética. E vai ser o mesmo 100 joules. Porque aqui vai acontecer uma conservação de energia. A todo momento, a energia mecânica, crianças, a todo momento, a energia mecânica se conserva. Admitindo esse meio aqui conservativo, sem resistência de ar, de tal sorte que a energia cinética mais a energia potencial, a energia da posição, essa soma se mantém constante. Se porventura, nesse exemplo, aqui eu tinha 100 joules de energia, no chão eu tenho 100 joules de energia, no meio do caminho tem um pouquinho de cada, né? Somando esses pouquinhos, vai dar os mesmos 100 joules, de tal sorte que esta relação vai ser sempre constante. Qual era o objetivo nosso aqui agora? Mostrar para você que a energia potencial da posição e energia cinética do movimento. Só isso. Não vamos aqui aprofundar, não. Voltemos para a termologia. Essa recordação aqui se tornou necessária. Viu, gurizada? Bom, voltando. E temos aqui uma substância. Aí não importa se ela é sólida, se ela é líquida, se ela é gasosa, porque o que distingue um estado físico do outro é isso mesmo, o grau de liberdade. Gostei agora. Muito bem, aí eu quero agora definir para vocês o que é, crianças, a energia interna. O que é energia interna? Primeiro conceito. Bom, a palavra-chave aqui para nós vai ser a soma. Soma das energias. Entendi nada, professor. Tá, não? Então tá. Olha só. Observe aquela substância. Quantas moléculas eu desenhei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É muito mais do que isso. Ok? Bom, dá para perceber que cada molécula tem vida própria, tem uma velocidade própria, tem uma energia cinética própria. Então, quando eu falo soma, eu estou falando das energias cinéticas, aquela energia de translação, o tal do mv2/2, que você viu no nono ano e vai ver de novo em outro momento. Que mais? Uma molécula dessa ela pode estar rotacionando, pode estar girando. Uma outra forma de energia cinética. Vai somando aí, vai usando a calculadora. E agora eu vou piorar a tua vida. Gurizada, nós não sabemos o que é energia potencial, energia da posição. Então vem aqui comigo. Esse corpo tinha uma energia em relação a este chão, em relação a essa referência, em relação a essa altura zero. Então a energia potencial é sempre em relação a alguém, em relação a uma referência, em relação a um referencial. Olha essa molécula aqui. Essa molécula tem uma energia potencial em relação a essa, em relação a essa, a essa, a essa e a essa. E eu, gritou uma molécula lá. Essa aqui tem uma energia em relação a essa posição, a essa, a essa, a essa, a essa. E eu, tem mais. Essa molécula em relação a essa, a essa, a essa, a essa, a essa. E eu, essa molécula em relação a essa, a essa, a essa, a essa. Meu Deus! Eu tenho que somar as energias potenciais. Também, professor? Sim. Então a energia interna é a soma de todas as energias. Tanto é que lá na frente, na termodinâmica, o último tópico da termologia, a gente não vai nem trabalhar com energia. Geralmente a gente vai trabalhar com a variação da energia. Eu não sei quanto eu tenho no meu bolso, mas se João me pagar R$15 e eu pagar R$10 para o Pedro, qual foi a minha variação de dinheiro? 5. Qual foi a minha variação de energia? É mais fácil trabalhar assim. Então nós acabamos de definir energia interna. Energia térmica é mais fácil ainda. Nossa segunda definição. O que é, crianças? Eu vou apagar
esse nosso recordando aqui. Eu entendi muito bem não, professor, mas tá bom, é só o básico. Vou apagar. Sai da frente, professor. Calma. Calma. Bom, turma, vamos definir aqui o que é energia. Energia térmica. Essa definição aqui é mais simples. Sabe por quê? Porque eu também vou usar a palavrinha mágica, a soma. As somas das energias cinéticas. Ou seja, a soma só dos movimentos individuais de cada partícula, ok? Ou agitação térmica. A soma. E aqui é combo, viu, gurizada? Você não tem como aprender uma coisa sem aprender a outra. Tô entendendo nada, professor. Você não tá entendendo nada? Depois que eu fechar tudo, você vai entender tudo de uma vez só. Entendi só 10%. 10% tá bom, tá bom. Continue prestando atenção. Vamos definir o que é temperatura. Como? Eu não entendi o que é energia térmica, você já vai para o outro. Pô, cara, calma. Vamos aqui, ó. Temperatura. O que é isso? Isso eu sei, professor. É? Então tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma analogia que um amigo até colocou num livro, bem interessante. Observe aqui o seguinte. Antes de fazer a minha analogia, eu vou usar aqui também uma palavrinha mágica. A palavrinha mágica que é média. Média da agitação das moléculas. Entendi não? Não. Então vem aqui comigo. Observe este saco e este saco. É um saco A e um saco B. Bacana? Deixa eu fazer aqui uma observaçãozinha. A energia cinética, tiririri, a energia potencial, tiririri, a energia cinética está ligado à temperatura. Eu não falei que é a mesma coisa, não. Isso está ligado. A energia potencial, a energia de ligação entre as moléculas, está ligada à mudança de fase. A mudança de fase. Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Mas também não é para entender isso aqui agora, não. Nós teremos um capítulo só para isso. Vamos voltar. Eu distingui aqui o que é energia interna, que é a soma de todas as energias, da energia térmica, que é só a soma das energias cinéticas. Agora, eu quero definir o que é temperatura. Pô, aí que eu não entendi nada. Então, vamos entender agora. No saco A, eu vou fazer uma analogia e quero ver quem vai alcançar. Eu coloco 10 batatinhas. No saco B eu coloco 4 batatões. Uma analogia que bem simples e eficaz. Cada batatinha tem 1 quilograma. Cada batatão tem 2 quilogramas. O que é energia térmica? É a soma. O que é temperatura? É a média. Legal. Então eu vou direto ao ponto. Curto e grosso, pergunto. Turma, qual saco que tem maior temperatura? Qual saco que tem maior energia térmica? Hein, gurizada? Não? Isso aí. Gostei. O saco que tem maior soma é quem? O A. Soma tá ligado o quê? Energia. Então aqui eu tenho maior energia térmica. Já o saco B, porque aqui é a maior soma. A soma aqui dá 10, a soma lá dá 8. Média, soma tudo e divide pelo número de cabeças. Soma tudo, 10, divide por 10, a média foi 1. Soma tudo, deu 8, divide por todo mundo, a média deu 2. Então aqui eu tenho maior, eita letra feia,
maior temperatura. Entendi não, professor. Não. Cara, presta atenção então agora. Eu vou apagar essa parte aqui da definição de energia interna, porque aí até eu sei, é soma total. Vou apagar, hein? E vou dar mais um exemplozinho. E esse bem simples, mais simples que esse. Bom, eu tenho aqui um copo de água. Digamos que eu já saiba o que é temperatura, então esse copo tem água a 80 graus Celsius. Eu tenho aqui o Oceano Atlântico. E digamos que o Oceano Atlântico tem uma temperatura média de 20 graus Celsius. Turma, vou perguntar agora. Qual água do copo do oceano tem maior temperatura? Professor, até eu. O copo. Bacana. Então aqui eu tenho maior temperatura. Maior média. A probabilidade de eu botar na mão naquela água e retirar uma molécula, a probabilidade dessa molécula ter uma agitação grande é uma probabilidade grande. A probabilidade de eu colocar a mão no saco no Oceano Atlântico e retirar uma molécula com uma energia média baixa também é grande. Então, a maioria das moléculas tem de tudo aqui. Tem molécula agitada, tem molécula lenta, mas a média é de uma agitação baixa, temperatura baixa. A probabilidade de eu retirar uma molécula e ela estar agitada aqui dentro desse copo com água a 80 graus Celsius é uma probabilidade grande. Porém, a energia térmica é a soma. Oceano Atlântico ou copo? Quem tem maior energia térmica? É o oceano. Tudo bem, as moléculas têm baixa energia, mas tem molécula pra caramba. Todos. Professor, não é que eu entendi? Bacana. Então eu já sei o que é energia interna, que é a soma, energia térmica, que é a soma das energias cinéticas, e temperatura, que é a média da agitação molecular. Foi? Turma, só falta um conceitozinho, e para mim, eu acho que ele é até o mais fácil. O conceito de calor. Mas antes, eu vou apagar o quadro todo. Viu, gurizada? Vou apagar, hein? Dá um print aí. Bem, então, pessoal, vamos aqui fechar o último tópicozinho da aula de hoje, né? Apagamos o quadro e aqui temos dois corpos. Qual é o nosso objetivo agora? Definir o que é calor. Volta aqui. Já sabemos o que é energia interna. A palavra-chave era a soma de todas as energias que aquele corpo, seja no estado sólido, líquido ou gasoso, possui. Para energia térmica também a palavra-chave era a soma das energias cinéticas. Já a temperatura, a palavra-chave era a média da agitação das moléculas. E aqui agora nós vamos definir o que é calor. Como eu disse, a terminologia calor não condiz com o calor dito por nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu estou sentindo calor, meu corpo está sentindo, eu estou com calor, meu corpo está com calor. Bem, aqui, essa definição está errada. O termo científico calor aqui será outro, e você daqui a alguns minutos vai saber. Bacana? Bom, para definir, para passar para vocês esse conceito de uma maneira muito simples, porque é simples, eu coloco aqui dois corpos, os corpos A e B. Notem que esses dois corpos têm temperaturas diferentes. Eu não quis falar da energia térmica desse, da energia térmica daquele, não. Eu só estou vendo macroscopicamente. Botei a mão aqui, botei a mão lá e vi que esse corpo está mais quente que aquele outro. Essa linhazinha verde que aqui eu coloquei é só para dizer que os dois corpos estão isolados. E o que isso significa? Significa que, se porventura existe um corpo C, o corpo C, não vai interferir na relação entre os corpos A e B. Sai daí, corpo C. Pronto. Só existe nesse universo esses dois corpos, um quente e um frio. Legal? Bom, como nós sabemos que a temperatura, a média da agitação molecular do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B, a probabilidade de eu botar a mão aqui nesse corpo A e retirar uma molécula, a probabilidade de que essa molécula seja muito agitada é uma probabilidade grande. Em contrapartida, a probabilidade de eu pegar uma molécula daquele corpo B mais frio, a probabilidade de pegar uma molécula lenta também é grande.
Então eu vou pegar duas moléculas representativas, uma que representa o corpo A e a outra que representa o corpo B. Temos isso. Uma molécula do corpo A muito agitada, que representa o corpo A. As demais são do mesmo tipo já. O corpo B tem uma molécula lenta, bizonha. Então o que vai acontecer, gurizada? Professor, que palhaçada é essa? Notem que me parece que suas moléculas dos corpos A e B ficaram com a mesma média, a mesma temperatura. E isso aconteceu por quê? Crianças, aconteceu por um motivo, eu diria que simples. O corpo A, aquele de maior temperatura, vai ceder parte da sua energia térmica para o corpo B. E enquanto essa energia térmica está viajando, está em trânsito, nós chamamos de calor. Professor, calor é com C. Gente, aquele ali é Q de quantidade de calor. Vai ter um capítulo só para estudarmos isso. Bacana, gurizada? Bom, para sempre isto vai ocorrer? Esse fluxo é eterno? Não. À medida que esse corpo cede calor, a tendência é que sua temperatura diminua. A tendência daquele que recebe calor é que sua temperatura, é até intuitivo, né? Que sua temperatura suba. Até chegarmos ao que falamos, ao que chamamos de equilíbrio térmico. Ou seja, a mesma temperatura. Vou chamar aqui, ó, TE, temperatura de equilíbrio. TE, quando atingimos o equilíbrio térmico, cessa o fluxo de calor. Isso não é eterno. Então o calor só fluirá, primeiro, com a condição que corpos tenham temperaturas diferentes. E quem vai comandar o fluxo de calor? Aquele que tem maior temperatura. Professor, não é aquele que tem maior energia térmica, não? Bem, deixa eu contar aquele caso de novo, aquele exemplo. Olha lá, um copo de água quente com água a temperatura de 80 graus Celsius. Eu tenho aqui o Oceano Atlântico com uma temperatura média de 20 graus Celsius. Se eu coloco aqueles dois corpos em contato, a tendência é que eles atinjam o equilíbrio térmico. E quem vai comandar esse fluxo de calor? A água quente para a água fria. Ou seja, o corpo de maior temperatura vai ceder parte de sua energia térmica para o corpo de menor temperatura. Notem aqui, crianças, que a energia térmica do copo é muito menor do que a energia térmica daquele Oceano Atlântico. E, no entanto, o calor não fluiu do corpo de maior energia para o corpo de menor energia. E sim, espontaneamente, o calor, quantidade de calor, fluirá do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quem comanda esse fluxo de calor é a relação entre as temperaturas, e aquele que tem temperatura maior cederá calor ou determinará que o calor flua do corpo de maior para o de menor temperatura. Ficou claro isso, pessoal? Então já podemos definir então o que é calor. O que é calor? Bem, calor, na verdade, é o processo em que ocorre essa transferência. Mas eu já fico feliz se você escrever assim, ó. Eu já fico feliz. Calor é a energia térmica em trânsito. A energia térmica em trânsito é a definição de calor. Então vem aqui comigo. Definimos o que era energia interna. Qual a unidade de energia interna no sistema internacional? Joule. E de energia térmica, a unidade? Joule. Aqui é a soma de todas as energias, a soma das energias cinéticas. Temperatura. A unidade não vai ser Joule, porque temperatura não é energia. É uma média da agitação. Aqui nós teremos várias unidades e teremos um capítulo para isso. Já calor, por ser uma energia, a unidade no sistema internacional também é Joule. Mas também existe um capítulo só para estudarmos o calor. Nós veremos quais os efeitos e as modalidades de transferência de calor. Bacana? E lá veremos que além do Joule, por ser uma energia, existe uma unidade especial para o calor, que é a caloria. Então calor, como última definição, a energia térmica em trânsito. Tudo bem, gurizada? Ficou claro? Não é difícil. Na próxima aula a gente continua
com os conceitos de termometria. Grande abraço, gurizada! Fui!